Não posso me atrasar. Não hoje, murmurou Natália, enquanto encarava seu reflexo no pequeno espelho rachado do banheiro da pensão. O despertador havia tocado às 5h30, mas ela já estava acordada muito antes disso. A noite tinha sido uma mistura de ansiedade e esperança. Esta não era apenas mais uma entrevista de emprego. Era a chance de finalmente mudar sua vida e a da irmã mais nova. Nath, você já vai? A voz sonolenta de Juliana veio do colchão no canto do quarto minúsculo que dividiam. Preciso pegar o primeiro metrô. Volte a dormir, Ju. Depois me conta como foi a prova, tá? Natália ajeitou a única blusa social que possuía, um presente de sua mãe antes de falecer. 3 anos haviam se passado, mas a dor ainda estava lá, escondida sob camadas de responsabilidades que caíram sobre seus ombros aos 22 anos. Agora, aos 25, ela era mãe, irmã e provedora de Juliana. Boa sorte. Vai dar tudo certo, disse Juliana antes de se virar na cama e voltar a dormir. A manhã estava úmida após a chuva da noite anterior. Natália caminhou apressada até a estação de metrô Butantã. O centro de São Paulo estava a pelo menos 40 minutos de distância, e ela havia calculado chegar com meia hora de antecedência para encontrar o prédio da Mendonça Enterprises, uma das maiores empresas de tecnologia do país. O metrô estava lotado, como sempre. Natália segurou firme na barra de apoio, tentando não amassar o currículo guardado cuidadosamente em uma pasta de plástico. Cada estação era uma contagem regressiva para o momento que poderia mudar tudo. Na Avenida Paulista, o céu ainda estava nublado. Natália consultou o mapa no celular enquanto caminhava apressada. Faltavam apenas 2 quadras e ainda tinha 20 minutos de folga. Sua mente ensaiava respostas para possíveis perguntas da entrevista. Foi então que ouviu um grito abafado. A alguns metros à frente, uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e bem vestida, havia tropeçado na calçada molhada. Seu corpo frágil estava caído e sua bolsa havia se aberto, espalhando documentos e objetos pessoais. Natália hesitou por um segundo. O relógio não perdoava e aquela entrevista significava tanto, mas o instinto falou mais alto. Senhora, a senhora está bem? Natália correu até ela, ajoelhando-se na calçada molhada. Eu acho que torci o tornozelo, respondeu a mulher visivelmente assustada e com expressão de dor. Vou ajudá-la. Pode se apoiar em mim. A mulher olhou desconfiada para Natália, como se avaliasse se deveria aceitar a ajuda de uma estranha. Não se preocupe, insistiu Natália com um sorriso tranquilizador. Vamos recolher suas coisas primeiro. Rapidamente, Natália juntou os pertences espalhados pela calçada, colocando-os de volta na bolsa de couro da senhora. Um chaveiro dourado, uma carteira elegante, um celular de último modelo e vários documentos. Depois, com cuidado, ajudou a mulher a se levantar. Mora por aqui perto? Não, vim para uma reunião, respondeu a senhora tentando apoiar-se no próprio pé, mas recuando com uma expressão de dor. Precisa ir a um hospital. Vou ajudá-la a encontrar um táxi. A senhora tentou protestar, mas Natália já a guiava gentilmente até a beira da calçada, dando sinais para os táxis que passavam. Ao fazer isso, Natália percebeu que sua calça e blusa estavam manchadas de lama da calçada molhada. Quando finalmente um táxi parou, Natália ajudou a senhora a entrar e perguntou: Tem certeza que ficará bem? Posso acompanhá-la se quiser. Não, querida. Já fez muito por mim. Muito obrigada pela ajuda, respondeu a mulher, com um sorriso agradecido. Como se chama? Natália. Natália Barbosa. Obrigada, Natália. Não vou esquecer sua gentileza. O táxi partiu, e só então Natália olhou para o relógio. Faltavam apenas 5 minutos para a entrevista. Olhou para suas roupas sujas de lama e sentiu um aperto no peito. Todo o planejamento meticuloso para causar boa impressão havia sido por água abaixo. Pensou em desistir por um momento. Quem a levaria a sério naquele estado? Mas lembrou-se da irmã, das contas pendentes, do sonho de dar uma vida melhor para as duas. Não tenho outra opção, murmurou para si mesma, correndo na direção do imponente edifício de vidro da Mendonça Enterprises. Ao chegar à recepção, ofegante e com gotas de suor misturadas à garoa que voltara a cair, Natália anunciou seu nome.
A recepcionista ergueu os olhos, não escondendo a surpresa ao ver o estado da candidata. Natália Barbosa? Para a entrevista das 8h30? Sim, sou eu, respondeu, tentando recuperar o fôlego. Está atrasada, observou a recepcionista, consultando o relógio digital que marcava 8h37. E o Sr. Mendonça é extremamente pontual. Natália sentiu o estômago afundar. Por favor, eu realmente preciso desta oportunidade. A recepcionista hesitou por um momento, então suspirou. 5º andar, sala de reuniões. As outras candidatas já estão lá. Não posso garantir que será atendida. Obrigada. Natália correu para o elevador, tentando inutilmente ajeitar a roupa e o cabelo no reflexo das portas metálicas. Quando as portas se abriram no 5º andar, seu coração parecia querer sair pela boca. Havia chegado até ali. Agora era tudo ou nada. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Natália respirou fundo, ajeitou a postura e entrou. O ambiente era amplo e iluminado, com uma mesa oval no centro, onde 5 mulheres impecavelmente vestidas aguardavam. Todas viraram a cabeça em sua direção quando ela entrou. Os olhares de surpresa e desdém foram imediatos. Uma das candidatas cobriu a boca com a mão, sussurrando algo para a colega ao lado, que abafou uma risada. Outra examinou Natália de cima a baixo com uma expressão de superioridade. Natália sentiu o rosto queimar. Com licença, disse ela, tentando manter a voz firme. Sou Natália Barbosa. Estou aqui para a entrevista. Uma mulher de terninho preto e cabelo preso em um coque perfeito respondeu sem esconder o desdém. Acho que você está no lugar errado. Esta é uma seleção para analista sênior de projetos, não para serviços gerais. Algumas risadas discretas preencheram a sala. Natália apertou a pasta plástica contra o peito. Quis correr, mas lembrou-se de Juliana. Ergueu o queixo. Estou no lugar certo. Sou formada em administração, com especialização em gestão de projetos. Antes que alguém pudesse responder, a porta abriu-se completamente. Um homem alto, de aproximadamente 35 anos, vestindo um terno azul marinho impecável, entrou na sala. Seu rosto de traços marcantes transmitia seriedade e autoridade. Ricardo Mendonça, o CEO da empresa, era conhecido por participar pessoalmente dos processos seletivos para cargos estratégicos. O silêncio foi imediato. Ricardo cumprimentou a todos com um aceno discreto e parou ao notar Natália. Seus olhos castanhos fixaram-se por alguns segundos nas manchas de lama em sua roupa, depois subiram para o rosto corado da jovem. Você deve ser... Ele consultou a lista em suas mãos. Natália Barbosa, senhor. Adiantou-se ela, estendendo a mão trêmula. Ricardo hesitou por um momento, mas aceitou o cumprimento. Está atrasada, senhorita Barbosa, e vejo que teve alguns contratempos, comentou ele, apontando discretamente para as manchas em sua roupa. As outras candidatas observavam a cena com um misto de curiosidade e satisfação pelo aparente constrangimento de Natália. Posso explicar, senhor? Começou ela. Por favor, faça isso, respondeu Ricardo, indicando uma cadeira vazia. Natália sentou-se, ciente de que todas as atenções estavam voltadas para ela. Ricardo permaneceu de pé, cruzou os braços e aguardou. Ela hesitou, pensando em inventar uma desculpa mais aceitável, mas decidiu pela verdade. Eu estava vindo para cá quando vi uma senhora cair na calçada molhada. Parei para ajudá-la a se levantar e a pegar suas coisas. Ela havia torcido o tornozelo, então a ajudei a encontrar um táxi. Foi quando percebi que estava atrasada e que minhas roupas estavam sujas. Sei que não é uma boa primeira impressão, mas... A senhora, interrompeu Ricardo. Você poderia descrevê-la? Natália franziu a testa, confusa com a pergunta inesperada. Era uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, bem vestida. Usava um casaco cinza e carregava uma bolsa de couro marrom. O semblante de Ricardo mudou sutilmente. Algo em seus olhos se suavizou. Continue, por favor. Não há muito mais a dizer. Eu a ajudei a entrar no táxi e vim correndo para cá. Sei que estou em desvantagem. Olhou rapidamente para as outras candidatas, mas gostaria que me dessem a chance de mostrar que sou mais do que aparento neste momento. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ricardo observou Natália por alguns instantes,
seu olhar indecifravelmente analítico. Senhoras, disse ele finalmente, dirigindo-se a todas, agradeço por terem vindo. Faremos uma pequena mudança no cronograma. Vou iniciar com entrevistas individuais, em ordem alfabética. Ele consultou novamente a lista. Amanda Alves, por favor, me acompanhe até a sala ao lado. Uma loira elegante levantou-se com um sorriso confiante. Ao passar por Natália, lançou-lhe um olhar de comiseração. Ricardo conduziu Amanda para fora, mas antes de sair virou-se para Natália. Senhorita Barbosa, não saia. Sua entrevista será a próxima. As demais candidatas trocaram olhares surpresos. Quando Ricardo e Amanda saíram, os cochichos começaram. Ele só vai entrevistá-la primeiro para dispensá-la logo, comentou uma delas. Deve ser por educação, não quer que ela fique esperando à toa, disse outra. Natália fingiu não ouvir. Abriu sua pasta e revisou mentalmente as respostas que havia preparado. 15 minutos depois, Amanda voltou com uma expressão difícil de ler. Natália Barbosa. Chamou a assistente de Ricardo da porta. Ao entrar na sala menor, Natália encontrou Ricardo sentado atrás de uma mesa, analisando seu currículo. Ele indicou a cadeira à sua frente sem levantar os olhos. Sua formação é impressionante para alguém tão jovem, comentou ele, ainda sem olhá-la. Bolsista integral, estágio na Global Tech, curso de extensão em metodologias ágeis. Obrigada, senhor. O que a fez parar para ajudar aquela senhora? Perguntou abruptamente, finalmente erguendo os olhos para encará-la. Natália foi pega de surpresa pela pergunta. Eu... não sei. Foi instintivo. Ela precisava de ajuda. Mesmo sabendo que poderia custar sua chance nesta entrevista, algumas coisas são mais importantes que uma entrevista, senhor. Não poderia seguir em frente sabendo que deixei alguém precisando de ajuda para trás. Ricardo recostou-se na cadeira, pensativo. Sabe quantas pessoas passaram por aquela senhora antes de você parar? Não, senhor. Eu também não. Mas imagino que tenham sido muitas. Ele fez uma pausa. O que a Mendonça Enterprises significa para você, senhorita? Barbosa. Natália respirou fundo. Significa uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. É a empresa que mais investe em tecnologia inclusiva no país. E, sendo sincera, também representa estabilidade financeira para mim e minha irmã. Sua irmã? Sim. Somos só nós duas desde que nossa mãe faleceu há 3 anos. Ela está terminando o ensino médio. Ricardo fez algumas anotações. O silêncio tornou-se desconfortável, até que ele finalmente falou. Volte amanhã às 9h. Traga seus documentos e esteja preparada para testes práticos. Natália arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Eu... estou na próxima fase? Sim. Alguma dúvida? Não, senhor. Estarei aqui pontualmente. E... obrigada pela oportunidade. Ao sair da sala, Natália sentiu os olhares das outras candidatas sobre ela. Algumas a observavam com curiosidade, outras com indignação mal disfarçada. Ela saiu do prédio com o coração acelerado, uma mistura de alegria e incredulidade. Só quando chegou à rua percebeu que ainda estava com as roupas sujas de lama. No caminho de volta para casa, não conseguia deixar de pensar por que Ricardo havia dado tanta importância ao seu gesto de ajudar uma desconhecida. Era como se ele soubesse algo que ela não sabia. O sol ainda não havia aparecido quando Natália despertou no dia seguinte. Não conseguira dormir direito, repassando mentalmente cada momento da entrevista, cada palavra dita por Ricardo. Por que ele havia dado continuidade à sua candidatura? Era difícil acreditar que sua explicação sobre ajudar uma senhora desconhecida tivesse causado tal impressão. Você está acordada desde que horas? Perguntou Juliana, esfregando os olhos ao ver a irmã já pronta, sentada na beirada da cama. Não sei ao certo. Acho que às 4, respondeu Natália, ajeitando a blusa emprestada de uma amiga. Nada de manchas hoje. Passei a noite pensando se não estou sendo feita de boba. Como assim? Não faz sentido, Ju. Ele dispensou várias candidatas perfeitas e me pediu para voltar. E se for só para me humilhar? Ou algum tipo de brincadeira cruel? Juliana sentou-se ao lado da irmã. Nath, você é a pessoa mais inteligente que conheço. Sempre foi. Se esse cara te chamou de volta, deve ter um bom motivo.
Ou ele é um sádico, ou ele viu algo que os outros não veem. Juliana deu de ombros. Só tem um jeito de descobrir. O prédio da Mendonça Enterprises parecia ainda mais imponente naquela manhã. Natália respirou fundo antes de passar pelas portas giratórias. Desta vez, estava vestida com uma calça preta e a blusa azul marinho de sua amiga. Não era um traje caro, mas estava limpo e apresentável. Na recepção, a mesma atendente do dia anterior a reconheceu com um leve movimento de sobrancelhas. Bom dia, senhorita Barbosa. 5º andar, sala 506. O senhor Mendonça já está aguardando. Natália sentiu o estômago revirar ao entrar no elevador. Ricardo já estava esperando? Isso era bom ou ruim? Ao chegar ao 5º andar, percebeu que a atmosfera era completamente diferente da do dia anterior. Não havia outras candidatas, apenas uma mulher de meia-idade com prancheta em mãos. Natália Barbosa? Perguntou a mulher estendendo a mão. Sou Márcia, do RH. Fui designada para acompanhá-la nos testes de hoje. Bom dia, respondeu Natália, tentando esconder o nervosismo. Vamos começar com uma prova técnica. Depois teremos uma atividade em grupo e, por fim, uma nova entrevista. Alguma dúvida? Atividade em grupo? Natália franziu a testa. Pensei que eu fosse a única candidata. Márcia sorriu. E a atividade será com alguns funcionários da empresa. Amanhã passou em um borrão de testes, perguntas e observações. Natália resolveu casos práticos de gestão de projetos, analisou planilhas complexas e discutiu estratégias de implementação. Para sua surpresa, sentiu-se à vontade durante todo o processo. Não tinha nada a perder, afinal. Na atividade em grupo, foi colocada com 3 funcionários para resolver um problema fictício de fluxo de trabalho. Conseguiu expor suas ideias com clareza e, mais importante, soube ouvir e incorporar as sugestões dos outros. Notou que um dos funcionários fazia anotações frequentes em um tablet. No final da tarde, exausta, mas satisfeita com seu desempenho, Natália foi conduzida novamente à sala de Ricardo. Ele estava em pé, olhando pela janela que dava para o horizonte de São Paulo. Como foi seu dia, senhorita Barbosa? Perguntou ele, sem se virar. Intenso. Desafiador, respondeu ela sinceramente. Mas bom. Ricardo virou-se e indicou a cadeira à sua frente. Recebi os relatórios de cada etapa. Seu desempenho técnico foi acima da média. Na dinâmica em grupo, você demonstrou capacidade de liderança sem ser autoritária. Soube ouvir. Obrigada. Natália não sabia o que mais dizer. Tenho uma curiosidade, senhorita Barbosa. Por que escolheu nossa empresa? A pergunta pegou Natália de surpresa. Era a primeira vez que alguém lhe perguntava isso em uma entrevista. A verdade? Ela hesitou por um momento. No início foi pela reputação e pelo salário, claro. Mas quanto mais pesquisei sobre os projetos da Mendonça, mais me interessei pela filosofia da empresa. Vocês não apenas desenvolvem tecnologia, vocês buscam soluções para problemas reais. Ricardo a observava com intensidade, como se tentasse enxergar além de suas palavras. Você tem família, Natália? Apenas minha irmã mais nova. Nossos pais faleceram. E você cuida dela. Não é uma pergunta, pelo jeito, Natália comentou, tentando disfarçar o desconforto. É uma observação. Ricardo levantou-se e serviu 2 copos d'água. Entregou um para Natália. Você faz muitos sacrifícios por ela? Não os vejo como sacrifícios, respondeu Natália, aceitando a água. É o que precisa ser feito. Ela é tudo o que tenho. Ricardo assentiu, pensativo. Vou ser direto, senhorita Barbosa. Estamos oferecendo a você o cargo de analista júnior de projetos. Natália quase engasgou com a água. Júnior? Mas a vaga era para sênior. Sim, e você não tem experiência para ser sênior, respondeu Ricardo com franqueza. Mas tem potencial. Acredito que em 1 ano ou 2, com a orientação certa, poderá chegar lá. Natália sentiu um misto de emoções. Desapontamento por não conseguir o cargo que desejava, mas também gratidão pela oportunidade. Eu não sei o que dizer. Diga sim, sugeriu Ricardo, com um quase sorriso. O salário é bom. Temos plano de carreira e benefícios. Você e sua irmã ficariam bem. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Desculpe, mas preciso saber.
Por que me escolheu depois de ontem? Ricardo afastou-se da mesa e cruzou os braços. Sabe quantas empresas existem em São Paulo que contratariam alguém que chega atrasado e sujo de lama para uma entrevista? Nenhuma, respondeu Natália em voz baixa. Exatamente. Mas quantas pessoas teriam parado para ajudar uma senhora caída na calçada, mesmo sabendo que isso poderia custar uma oportunidade importante? Natália não respondeu. Também poucas, continuou Ricardo. E são esse tipo de pessoas que quero na minha empresa. Pessoas que não perderam a humanidade no meio da correria. Ricardo estendeu a mão. Então, Natália Barbosa, aceita nossa proposta? Natália levantou-se e apertou a mão de Ricardo, ainda incrédula. Sim, aceito. E prometo que não vai se arrepender. Ao sair do prédio, Natália sentiu como se estivesse flutuando. Precisava contar para Juliana. Tirou o celular do bolso para ligar para a irmã, quando notou uma senhora saindo de um carro na entrada do edifício. Era ela, a mesma que havia ajudado no dia anterior. Natália hesitou sem saber se deveria se aproximar. A senhora pareceu reconhecê-la e acenou discretamente. Um segurança abriu uma porta lateral para ela, tratando-a com extrema deferência. Do alto de sua sala, Ricardo observava a cena. Sua mãe, Dona Célia, entrava no prédio para sua visita semanal à empresa. Ele sorriu, lembrando-se da história que ela havia contado durante o jantar na noite anterior. Ela nem imagina que era você, murmurou Ricardo para si mesmo, enquanto via Natália se afastar pela calçada, agora radiante de felicidade. E é melhor que continue assim. 3 semanas se passaram desde que Natália começou a trabalhar na Mendonça Enterprises. Apesar de ser apenas uma analista júnior, ela já havia se destacado por sua dedicação e inteligência. O departamento de projetos ficou impressionado com sua capacidade de adaptação e com as sugestões práticas que apresentou para otimizar os processos internos. Naquela manhã de quinta-feira, Natália estava concentrada em uma planilha de dados quando Marina, a secretária do departamento, apareceu ao lado de sua mesa. Natália, o pessoal vai se reunir para o almoço de aniversário do Paulo. Você vem? Ah, não sei. Queria terminar essa análise antes do fim do dia, respondeu Natália, sem desviar os olhos da tela. Qual é? São só 40 minutos. Você mal sai dessa cadeira desde que chegou aqui. Além disso, vai ser bom para você conhecer mais gente. Natália hesitou. Ainda se sentia uma estranha entre os colegas que, em sua maioria, vinham de realidades muito diferentes da sua. Nos primeiros dias, havia escutado comentários sobre como conseguira o emprego e se tinha conexões com alguém importante na empresa. Tudo bem, vou terminar isso depois. Cedeu, finalmente. Enquanto fechava os arquivos no computador, Natália observou um movimento incomum no corredor. Diversos funcionários cumprimentavam com deferência uma senhora elegante que caminhava ao lado de um assistente. Ela reconheceu imediatamente aquele rosto. Quem é aquela senhora? Perguntou a Marina, apontando discretamente. Você não sabe? Marina ergueu as sobrancelhas, surpresa. É Dona Célia Mendonça, mãe do Ricardo e presidente do conselho da empresa. Ela vem aqui toda semana para acompanhar os projetos mais importantes. Natália sentiu o coração acelerar. A mulher que havia ajudado na calçada era a mãe de Ricardo Mendonça. Agora entendia o motivo das perguntas específicas durante a entrevista. Um misto de raiva e frustração tomou conta dela. Será que havia sido contratada apenas porque ajudou a mãe do dono? Vou ao banheiro antes de sairmos, disse Natália, levantando-se bruscamente. No corredor, tentou desviar o caminho para não cruzar com Dona Célia, mas foi impossível. A senhora a viu e seus olhos se iluminaram com um sorriso de reconhecimento. Ora, ora, que surpresa agradável! Exclamou Dona Célia, aproximando-se. Você é a jovem que me ajudou naquele dia na calçada, não é? Natália forçou um sorriso, consciente dos olhares curiosos ao redor. Sim, senhora. Como está seu tornozelo? Muito melhor, obrigada. Apenas uma torção leve. O médico disse que tive sorte de não quebrar nada na minha idade. Dona Célia deu um passo à frente e baixou a voz. Mas que coincidência encontrá-la aqui. Trabalha há muito tempo na empresa? Comecei há 3 semanas, respondeu Natália, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Sou analista júnior no departamento de projetos.
Dona Célia arregalou os olhos, genuinamente surpresa. Você foi contratada recentemente? Perguntou, avaliando a reação de Natália. Sim, senhora. Um brilho de compreensão passou pelo olhar da senhora. Entendo. Meu filho não comentou nada comigo sobre... Bem, sobre tê-la contratado. A revelação atingiu Natália como um balde de água fria. Dona Célia não sabia que ela trabalhava ali. Isso significava que Ricardo não a havia contratado por causa do incidente com sua mãe? A senhora não falou com ele sobre o que aconteceu naquele dia? Não, querida, respondeu Dona Célia com um sorriso enigmático. Confesso que fiquei envergonhada por precisar de ajuda. Meu filho é muito protetor, sabe? Se soubesse que caí na rua, provavelmente me proibiria de sair sozinha. Natália sentiu um peso saindo de seus ombros. Então, Ricardo não sabia que ela havia ajudado sua mãe. Ele realmente a havia contratado por seu próprio mérito. Agora está explicado, murmurou Dona Célia pensativa. Quando Ricardo me contou sobre uma candidata que chegou atrasada e suja de lama porque parou para ajudar uma senhora caída na calçada, eu deveria ter percebido que era você. Mas nunca imaginei que meu filho a contrataria apenas por isso. Não foi apenas por isso, defendeu-se Natália. Passei por todas as etapas do processo seletivo. Claro que sim, querida. Ricardo jamais contrataria alguém sem qualificações. Mas o caráter conta muito para ele. Desde que perdemos seu pai, Ricardo se tornou mais observador das pessoas. Dona Célia olhou ao redor, percebendo que alguns funcionários as observavam com curiosidade. Natália, gostaria de conversar mais com você. Que tal um café depois do expediente? Convidou com um sorriso caloroso. Eu não sei se seria apropriado. O Sr. Mendonça poderia interpretar mal. Não se preocupe com Ricardo. Não precisamos contar a ele sobre nossa coincidência. Pelo menos não ainda. Dona Célia piscou. Vamos deixar que ele descubra sozinho que tipo de pessoa contratou. Naquele momento, Marina se aproximou, visivelmente nervosa por ver Natália conversando com a presidente do conselho. Desculpe interromper, Dona Célia, disse Marina com extremo respeito. Natália, estamos todos esperando por você para o almoço. Vá, querida, incentivou Dona Célia. Não quero atrapalhar sua integração com os colegas. Falaremos outro dia. Enquanto se afastava com Marina, Natália sentiu o olhar de Dona Célia seguindo-a. Sua mente fervilhava de perguntas. No restaurante, não conseguiu participar realmente da conversa. Seus pensamentos estavam em Ricardo Mendonça e em como ele havia reconhecido algo nela que nem ela mesma sabia que possuía. Ao final do dia, quando Natália já estava pronta para ir embora, recebeu uma mensagem no sistema interno da empresa. Era de Ricardo, solicitando sua presença no escritório dele imediatamente. Com o coração acelerado, Natália subiu até o último andar. A secretária de Ricardo a conduziu até a porta de sua sala. Entre. A voz grave soou de dentro quando ela bateu. Ricardo estava em pé junto à janela, contemplando a cidade que começava a acender suas luzes no entardecer. Mandou-me chamar, Sr. Mendonça? Perguntou Natália, tentando manter a voz firme. Sim, respondeu ele, virando-se. Minha mãe esteve aqui hoje. Natália sentiu o sangue gelar. Será que Dona Célia havia contado? Ela me disse que conheceu você, continuou Ricardo. Ficou impressionada com sua competência. Disse que finalmente contratei alguém com sensibilidade para além dos números. Sua mãe foi muito gentil, respondeu Natália aliviada. Ela raramente elogia funcionários novos. Ricardo aproximou-se da mesa. Isso me fez perceber que ainda não avaliamos seu trabalho formalmente. Quero que apresente seu relatório de otimização de processos na reunião de amanhã. Amanhã? Natália arregalou os olhos. Mas eu ainda não terminei. Tem até às 9h da manhã, disse Ricardo, com um leve sorriso. Confio em sua capacidade. Quando Natália saiu da sala, não sabia se devia sentir-se honrada ou apavorada. Uma coisa era certa. Ricardo Mendonça estava testando seus limites, e ela não pretendia desapontá-lo. Natália passou a noite trabalhando no relatório. O pequeno quarto da pensão estava silencioso, exceto pelo barulho dos dedos no teclado do notebook. Juliana havia adormecido no colchão ao lado, após tentar convencer a irmã a descansar um pouco. Às 3 da manhã,
Natália finalmente terminou. O trabalho não estava apenas completo, estava impecável. Ela havia mapeado cada ineficiência no fluxo de projetos da empresa e proposto soluções práticas que podiam ser implementadas sem grandes custos. A exaustão tomou conta de seu corpo, mas havia um sentimento de satisfação que não experimentava há muito tempo. Quando seu despertador tocou, apenas 2 horas depois, Natália levantou-se com dificuldade. Suas olheiras denunciavam a noite em claro, mas não havia tempo para se preocupar com a aparência. Esta era sua chance de provar seu valor. "Você parece um zumbi", comentou Juliana ao ver a irmã se arrumando. "Obrigada pelo elogio", respondeu Natália, tentando abafar um bocejo. "Por que esse cara te faz trabalhar tanto? Você mal começou lá." Natália parou de ajeitar o cabelo e olhou para a irmã através do espelho. "Ele viu algo em mim, Ju, algo que nem eu mesma vi. E não quero desapontá-lo. Só não deixe que ele abuse disso", respondeu Juliana abraçando a irmã por trás. "Você merece mais do que ser apenas a funcionária dedicada." As palavras de Juliana ecoaram na mente de Natália durante todo o trajeto até a Mendonça Enterprises. Estaria ela se dedicando demais para impressionar Ricardo? Ou estava apenas provando seu valor? A sala de reuniões estava cheia quando Natália chegou. Executivos de diversas áreas, incluindo o próprio Ricardo, aguardavam sua apresentação. Para sua surpresa, Dona Célia também estava presente, sentada ao lado do filho. "Bom dia a todos", começou Natália, tentando controlar o nervosismo. "Hoje vou apresentar minha análise sobre a otimização dos processos internos do Departamento de Projetos." Durante os próximos 20 minutos, Natália expôs com clareza e objetividade suas descobertas e sugestões. Notou que Ricardo a observava atentamente, com uma expressão que oscilava entre admiração e curiosidade. Quando terminou, houve um breve silêncio antes que os aplausos começassem. O diretor de operações foi o primeiro a comentar. "Impressionante, senhorita Barbosa. Em apenas 3 semanas, você identificou problemas que estavam invisíveis para nós há anos." O feedback positivo continuou, e Natália sentiu um misto de orgulho e alívio. Seu trabalho havia sido valorizado. Quando a reunião terminou, os executivos se retiraram, mas Ricardo pediu que ela permanecesse. "Excelente apresentação", disse ele quando ficaram a sós. "Excedeu minhas expectativas." "Obrigada, senhor." "Ricardo", corrigiu ele. "Pode me chamar de Ricardo. Você conquistou esse direito hoje." Natália sorriu, sentindo as bochechas corarem levemente. "O que planeja fazer agora?" perguntou ele, aproximando-se um pouco. "Como assim?" "Com suas ideias. Vai implementá-las ou esperar que alguém o faça?" "Eu pensei que precisaria de autorização", respondeu Natália, confusa. Ricardo sorriu pela primeira vez sem reservas. "Acaba de recebê-la. Forme uma equipe. Quero ver essas mudanças acontecendo." Nas semanas seguintes, Natália mergulhou na implementação de seu projeto. Sua timidez inicial deu lugar a uma confiança tranquila. Os colegas que antes a olhavam com desconfiança, agora a respeitavam. E Ricardo, cada vez mais, encontrava motivos para discutir ideias com ela. Os encontros profissionais se tornaram mais frequentes. Às vezes, Ricardo a chamava apenas para ouvir sua opinião sobre assuntos que não estavam diretamente relacionados ao trabalho dela. Natália começou a notar as sutilezas nos gestos dele, o modo como seus olhos se iluminavam quando ela entrava na sala, como ele sempre encontrava uma desculpa para prolongar as conversas. Em uma sexta-feira, a empresa organizou um coquetel para comemorar o fechamento de um grande contrato. Era a primeira vez que Natália participaria de um evento social da Mendonça. Juliana insistiu que a irmã comprasse um vestido novo para a ocasião. "É um investimento profissional", argumentou ela enquanto Natália experimentava um vestido azul marinho em uma loja de departamento. "Além disso, vai impressionar o chefe." "Não estou tentando impressionar ninguém", protestou Natália, mas não conseguiu conter um sorriso ao ver como o vestido valorizava sua figura. O evento estava em pleno andamento quando Natália chegou. O salão no último andar do prédio estava decorado com elegância. Mesas de comida gourmet e bebidas finas estavam distribuídas pelo espaço, e uma música suave tocava ao fundo.
Natália sentiu-se deslocada inicialmente. Conhecia poucas pessoas fora de seu departamento, e as conversas pareciam girar em torno de assuntos que não faziam parte de seu mundo. Viagens internacionais, restaurantes caros, investimentos. Não parece estar se divertindo. A voz de Ricardo soou atrás dela, fazendo-a virar-se. Estou apenas observando, respondeu Natália. Ainda me sinto uma estranha nestes eventos. Venha comigo, convidou ele, guiando-a até uma varanda que dava vista para a cidade iluminada. Também não sou muito fã destas formalidades. A noite estava agradável. Uma brisa leve tocava os cabelos de Natália, enquanto ela admirava a vista. Sabe, começou Ricardo, apoiando-se no parapeito ao lado dela. Quando eu era criança, minha mãe costumava me trazer aqui aos domingos. Este prédio era só um projeto do meu pai, mas ele nos mostrava onde cada sala ficaria, como seria a vista. Era o sonho dele. Deve ter sido incrível ver tudo isso se tornar realidade, comentou Natália. Foi, mas ele não viveu para ver a conclusão. Ricardo fez uma pausa. Minha mãe assumiu tudo após a morte dele. Uma mulher administrando uma construtora nos anos 90, imagine só. Muitos duvidaram dela, mas ela provou seu valor. Agora entendo de onde vem sua admiração por pessoas determinadas, observou Natália. Ricardo virou-se para ela, seu olhar intenso sob a luz da lua. Minha mãe me disse algo interessante outro dia. Disse que pessoas como você são raras neste mundo. Pessoas que ainda conseguem enxergar além de si mesmas. Natália corou, sem saber como responder. E você, Natália? Continuou Ricardo, mudando sutilmente o assunto. Como é sua relação com sua irmã? Juliana é minha melhor amiga. Depois que nossa mãe morreu, tivemos apenas uma à outra. Não foi fácil, mas ficamos mais fortes juntas. Natália sorriu ao pensar na irmã. Ela está terminando o ensino médio agora. Sonha em fazer medicina. Um sonho caro. Sim, por isso este emprego significa tanto para mim. Não é só um trabalho, é a chance de dar a ela o que não tive. Ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando a cidade. Havia uma conexão silenciosa entre eles, algo além das palavras trocadas. Natália sentiu seu coração acelerar, quando Ricardo se aproximou um pouco mais. Sabia que você transformou completamente o departamento em apenas um mês? Comentou ele. As pessoas falam de você, do seu talento, da sua dedicação. Apenas fiz meu trabalho, respondeu Natália, modesta. Ricardo sorriu, e pela primeira vez, Natália viu nele não o CEO poderoso, mas um homem vulnerável e genuíno. Há quanto tempo não via um pôr do sol? Perguntou ele de repente. A pergunta pegou Natália de surpresa. Não sei. Semanas, talvez? Meses, no meu caso, confessou Ricardo. É estranho como perdemos de vista as coisas simples. Do outro lado da varanda, Dona Célia observava os dois conversando. Um sorriso discreto se formou em seus lábios ao ver como seu filho parecia relaxado, quase feliz. Fazia muito tempo que não o via assim. Está tramando algo, Célia? Perguntou um velho amigo da família que se aproximou. Eu? Imagina, respondeu ela com um brilho travesso nos olhos, apenas observando o destino fazer seu trabalho. Após 2 meses na Mendonça Enterprises, Natália havia se tornado uma figura conhecida entre os funcionários. O sucesso de seu projeto de otimização repercutiu em toda a empresa, e ela foi convidada a participar de reuniões estratégicas cada vez mais importantes. A proximidade com Ricardo também não passou despercebida. Bom dia, Natália, cumprimentou Marina enquanto deixava um café na mesa da colega. O dia mal começou e você já está enterrada em papéis. Tenho reunião com o comitê executivo às 10, respondeu Natália, sem tirar os olhos da tela. Preciso revisar estes números antes. Marina sentou-se na beirada da mesa e abaixou o tom de voz. Sabe que as pessoas estão comentando, não é? Comentando o quê? Natália finalmente olhou para a colega, franzindo a testa. Sobre você e o Ricardo. Dizem que ele nunca chamou uma analista júnior para tantas reuniões de alto escalão. Natália sentiu o rosto esquentar. São apenas reuniões de trabalho. E aquela conversa na varanda durante o coquetel? Todo mundo viu vocês dois isolados por quase 1 hora. Marina sorriu maliciosamente.
Alguns acham que você só foi contratada porque tem alguma conexão com ele ou com a dona Célia. O sangue gelou nas veias de Natália. Então, os rumores já haviam começado. Isso é absurdo, defendeu-se tentando manter a voz baixa. Fui contratada porque sou qualificada para o cargo. Eu sei disso. Marina ergueu as mãos em sinal de rendição. Só estou te alertando. Paulo e Lívia estão espalhando que você só ajudou aquela senhora na calçada porque sabia quem ela era. O quê? Como eles... A própria dona Célia comentou com a secretária dela que você a ajudou antes de ser contratada. Você nunca me contou isso. Natália sentiu um aperto no peito. A coincidência que ela e dona Célia haviam decidido manter em segredo agora estava sendo distorcida em algo malicioso. Eu não sabia quem ela era, afirmou com firmeza. Foi uma coincidência. Marina deu de ombros. Eu acredito em você. Mas tem gente que não acredita em coincidências, principalmente quando envolvem a família Mendonça. A conversa foi interrompida pela chegada de uma mensagem no sistema interno. Era de Ricardo, pedindo para vê-la em seu escritório imediatamente. Ao entrar na sala do CEO, Natália percebeu que algo estava errado. Ricardo estava tenso, andando de um lado para outro. Feche a porta, pediu ele, sem os cumprimentos habituais. Natália obedeceu, sentindo a ansiedade crescer. Aconteceu alguma coisa? Sim. Ricardo finalmente parou de andar e olhou diretamente para ela. Estão falando de nós pela empresa inteira. Eu sei. Marina acabou de me contar. Natália suspirou. Dizem que só fui contratada por... conexões. Ricardo passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração. É pior que isso. Descobriram que você ajudou minha mãe antes da entrevista. Agora estão insinuando que tudo foi premeditado. Mas não foi, exclamou Natália. Eu nem sabia quem ela era. Eu sei disso, respondeu Ricardo com um tom mais suave. Lembra que você me contou tudo no dia da entrevista? Sim, mas... Natália hesitou. Você sabia que era sua mãe? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. O quê? Claro que não. Só descobri semanas depois, quando minha mãe finalmente me contou. Aliviada com a confirmação, Natália sentou-se na cadeira em frente à mesa. Então, por que me contratou? Ricardo respirou fundo antes de responder. Porque seu gesto naquele dia mostrou mais sobre seu caráter do que qualquer entrevista poderia revelar. Você colocou as necessidades de uma estranha acima das suas próprias, mesmo sabendo que isso poderia custar uma oportunidade importante. Natália ficou em silêncio, absorvendo as palavras. O problema, continuou Ricardo, é que agora esses rumores podem afetar sua credibilidade na empresa, e também a minha. O que sugere que façamos? Talvez seja melhor criarmos alguma distância profissional por um tempo, respondeu ele, claramente desconfortável com a ideia. Talvez transferi-la para outro departamento, onde possa continuar crescendo sem essa sombra de favoritismo. Natália sentiu como se tivesse levado um tapa. Estava sendo punida por algo que não fez. Você está me afastando porque as pessoas estão fofocando? Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Estou tentando proteger sua reputação, defendeu-se Ricardo. Ou a sua? Questionou Natália, levantando-se. Diga a verdade, Ricardo. Você me contratou por pena? Porque senti-se culpado pela queda da sua mãe? O quê? Não. Ricardo parecia genuinamente magoado com a acusação. Eu nem sabia que era minha mãe. Então por que está desistindo tão facilmente? Natália o encarou, com lágrimas contidas nos olhos. Pensei que você fosse diferente, que valorizasse a verdade acima das aparências. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, observando a determinação no olhar de Natália. Você está certa, admitiu finalmente. Estou sendo covarde. Ele se aproximou, parando a apenas um passo de distância. A verdade, Natália, é que você foi escolhida porque é diferente. Diferente de tudo e todos que já passaram por esta empresa. Você vê além dos números, além das convenções sociais. Você enxerga pessoas. A sinceridade na voz de Ricardo fez o coração de Natália acelerar. Então não me afaste, pediu ela em voz baixa. Não dê razão para os boatos. Não vou, prometeu ele. Mas precisamos ser mais discretos.
Pelo menos por enquanto. Natália assentiu, compreendendo a situação delicada em que se encontravam. Não era apenas sobre os dois, mas sobre a imagem da empresa, sobre respeito profissional. Vou voltar ao trabalho, disse ela, dirigindo-se à porta. Tenho uma apresentação para preparar. Natália, chamou Ricardo antes que ela saísse. Obrigado por me lembrar quem eu sou. Ela sorriu brevemente antes de sair, deixando Ricardo imerso em pensamentos. No corredor, Natália encontrou Paulo e Lívia conversando. Ambos se calaram ao vê-la, trocando olhares significativos. Em vez de ignorá-los, como teria feito antes, Natália parou diante deles. Se vocês têm algo a dizer sobre mim, digam diretamente, não pelas costas. Os dois pareceram surpresos com a confrontação direta. Nós só achamos estranho como você subiu tão rápido, respondeu Lívia, recuperando-se primeiro. Tem gente aqui há anos que não consegue nem 5 minutos com o Ricardo. Talvez porque eu tenha ideias que valem a pena ouvir, rebateu Natália, mantendo a calma. Ou talvez porque eu trabalhe enquanto vocês perdem tempo espalhando rumores. Sem esperar resposta, Natália continuou seu caminho. Sentia-se estranhamente leve, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Pela primeira vez desde que chegou à empresa, não estava mais tentando provar seu valor. Estava simplesmente sendo quem era. À noite, ao chegar em casa, encontrou Juliana estudando para as provas finais do ensino médio. Como foi seu dia? Perguntou a irmã mais nova, sem desviar os olhos do livro. Complicado, respondeu Natália, deixando-se cair na cama. As pessoas na empresa estão falando sobre mim e o Ricardo. Juliana fechou o livro imediatamente, sua atenção totalmente voltada para a irmã. Finalmente, pensei que nunca fosse admitir que tem algo acontecendo entre vocês dois. Não tem nada acontecendo, protestou Natália, mas suas bochechas coradas a traíram. Aham, sei. Juliana sorriu maliciosamente. E essa cara de boba toda vez que fala dele é o quê? Natália jogou um travesseiro na irmã, que desviou rindo. Você está imaginando coisas. Não estou, não. Conheço esse olhar, Nath. É o mesmo que a mamãe tinha quando falava do papai. A menção aos pais trouxe um momento de silêncio nostálgico. Mesmo que houvesse algo, disse Natália finalmente. Seria impossível. Ele é meu chefe, dono da empresa. Vem de um mundo completamente diferente do nosso. E daí? Desafiou Juliana. Você merece ser feliz, Nath. Depois de tudo que fez por mim, por nós. Não deixe o medo impedir você de viver. O ambiente na empresa tornou-se mais tenso nos dias seguintes. Natália sentia os olhares e os cochichos sempre que entrava em alguma sala. Mesmo assim, manteve-se concentrada em seu trabalho, evitando encontros a sós com Ricardo. As reuniões agora sempre incluíam outras pessoas, e as conversas eram estritamente profissionais. Numa tarde de sexta-feira, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Natália permaneceu na sala de projetos, finalizando um relatório. O prédio estava silencioso, e ela aproveitava a tranquilidade para organizar suas ideias. Foi quando ouviu batidas suaves na porta. Posso entrar? A voz gentil de Dona Célia soou, fazendo Natália levantar a cabeça surpresa. Dona Célia, claro, por favor. A elegante senhora entrou fechando a porta atrás de si. Apesar da idade, mantinha uma postura digna e olhos vivos que pareciam enxergar além das aparências. Você trabalha muito, menina, comentou, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Natália. Lembra-me de mim mesma há alguns anos. É gentileza sua, respondeu Natália, desconfortável com o elogio. Posso ajudá-la em algo? Dona Célia sorriu, como se achasse graça da formalidade. Na verdade, vim para conversarmos. Sem agendas, sem reuniões formais, ela fez uma pausa, observando a reação de Natália. Soube que andam falando de você pela empresa. Natália sentiu o rosto esquentar. As pessoas falam quando não têm o que fazer. E o meu filho está afastando-se de você por causa disso. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Ele está fazendo o que considera melhor para a empresa, defendeu Natália, embora um toque de amargura transparecesse em sua voz. Dona Célia inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nos de Natália. Você sabe por que eu estava sozinha naquela calçada naquele dia? Perguntou, mudando abruptamente de assunto. Natália balançou a cabeça, confusa com a pergunta. Eu havia discutido com Ricardo,
Ele insiste que não posso mais fazer certas coisas sozinha, que preciso de um motorista, de um acompanhante. Dona Célia suspirou. Saí irritada, querendo provar que ainda sou perfeitamente capaz. E então, caí daquele jeito tolo, provando exatamente o contrário. A senhora não tem que provar nada a ninguém, comentou Natália gentilmente. Nem você, querida, respondeu Dona Célia, com um sorriso significativo. Mas aqui estamos nós, duas mulheres tentando provar nosso valor em mundos que constantemente nos desafiam. Houve um momento de silêncio compreensivo entre elas. Quando eu caí naquela calçada, continuou Dona Célia, não foi apenas meu tornozelo que doeu. Foi meu orgulho, minha independência. Durante anos após a morte de meu marido, lutei para ser respeitada neste mundo de homens. E um simples tropeço me fez sentir frágil novamente. Natália ouviu atentamente, começando a entender aonde Dona Célia queria chegar. Sabe quantas pessoas passaram por mim enquanto eu estava caída? 17. Os olhos de Dona Célia brilharam com uma emoção contida. Eu contei. 17 pessoas que olharam e seguiram seu caminho, como se uma senhora caída na calçada fosse apenas parte da paisagem urbana. Eu sinto muito. Não sinta, porque então veio você. Dona Célia sorriu com genuína gratidão. Uma jovem apressada, obviamente com algum compromisso importante, mas que ainda assim parou. Não apenas parou, mas se ajoelhou na calçada suja para me ajudar, sem hesitar. Natália sentiu os olhos umedecerem com a lembrança. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, querida. É isso que você precisa entender. Não é qualquer pessoa que faria o que você fez. Dona Célia estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a mão de Natália. Você não salvou apenas meu corpo naquele dia. Você salvou meu filho. Como assim? Perguntou Natália, confusa. Ricardo perdeu a fé nas pessoas há muito tempo. Depois que o pai morreu, ele viu o pior lado das pessoas. Amigos que se afastaram, sócios que tentaram nos enganar, mulheres que só se aproximavam pelo dinheiro. Dona Célia fez uma pausa. Ele se fechou, tornou-se cínico, desconfiado. A única pessoa em quem ele realmente confia sou eu. E mesmo assim, às vezes acho que ele me vê apenas como alguém que precisa de proteção. Natália começava a compreender o comportamento de Ricardo, suas defesas, sua hesitação em confiar. Então você apareceu, continuou Dona Célia, coberta de lama, atrasada para uma entrevista importante, sem saber a quem havia ajudado. A história que Ricardo me contou naquela noite, ela sorriu ao lembrar. Foi a primeira vez em anos que vi entusiasmo genuíno em sua voz ao falar de alguém. Ele não sabia que era a senhora? Não até semanas depois, quando finalmente lhe contei. E mesmo assim, não foi por isso que ele a contratou. Foi porque você mostrou a ele que ainda existem pessoas boas neste mundo. O coração de Natália batia acelerado enquanto assimilava tudo o que ouvia. Por que está me contando tudo isso, Dona Célia? A senhora levantou-se lentamente, ajeitando o casaco elegante. Porque acredito que você merece saber a verdade. E porque espero que não desista tão facilmente de meu filho. Ele precisa de alguém que o lembre de que nem tudo neste mundo está à venda. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, acrescentou. E também porque ele parece miseravelmente infeliz desde que decidiu manter distância de você. Quando ficou sozinha novamente, Natália permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. A conversa com Dona Célia havia mexido com emoções profundas, revelando uma camada de Ricardo que ela apenas intuía, mas nunca havia realmente conhecido. Do lado de fora da sala, no corredor vazio, Ricardo parou ao ver sua mãe saindo da sala de Natália. Escondeu-se parcialmente atrás de uma coluna, observando. Pode sair daí, filho, chamou Dona Célia sem sequer virar-se. Sempre soube quando você estava espionando desde criança. Ricardo aproximou-se, constrangido por ter sido descoberto. O que fazia na sala dela? Perguntou, tentando soar casual. Tendo uma conversa que você deveria ter tido, respondeu Dona Célia com firmeza. Sobre verdade, coragem e o que realmente importa na vida. Mamãe, não me venha com mamãe, interrompeu ela com um leve tom de repreensão. Você está deixando que rumores e aparências decidam sua vida. Seu pai nunca faria isso. A menção ao pai sempre tocava Ricardo profundamente.
Só estou tentando protegê-la, defendeu-se ele. Proteger a reputação dela na empresa. E quem pediu sua proteção? Desafiou Dona Célia. Aquela mulher é mais forte do que você imagina e mais importante para você do que está disposto a admitir. Antes que Ricardo pudesse responder, Dona Célia tocou suavemente seu rosto, como fazia quando ele era criança. Não seja como aquelas 17 pessoas, filho. Não passe pela vida sem parar para o que realmente importa. Ricardo ficou parado no corredor por vários minutos, após a saída da mãe, pensando em suas palavras. 17 pessoas? Do que ela estava falando? Dentro da sala, Natália havia retomado seu trabalho, mas sua mente estava longe. As palavras de Dona Célia ecoavam em sua cabeça, junto com as memórias dos momentos que compartilhara com Ricardo. No meio de tantas dúvidas, uma certeza começava a se formar. Ela não estava disposta a desistir tão facilmente. Naquela noite, ao invés de voltar para a pensão, Natália decidiu caminhar um pouco pelas ruas iluminadas do centro. Precisava organizar seus pensamentos, decidir seu próximo passo. Estava tão absorta em suas reflexões que mal notou quando começou a chover. A chuva fina logo se transformou em um aguaceiro, forçando-a a procurar abrigo sob a marquise de uma loja. Foi quando notou um carro preto e elegante parando na calçada à sua frente. O vidro baixou, revelando o rosto de Ricardo. "Quer uma carona?" perguntou ele com um meio sorriso. "Como me encontrou?" respondeu Natália, surpresa. "Não encontrei. Estava voltando para casa quando a vi aqui." Ricardo abriu a porta do passageiro. "Entre. Está chovendo demais." Hesitante, Natália entrou no carro. O silêncio entre eles era palpável, carregado de palavras não ditas. "Minha mãe falou com você hoje", começou Ricardo enquanto dirigia. "Sim", respondeu Natália, olhando pela janela. "Ela me contou sobre o dia em que caiu, sobre as 17 pessoas que passaram sem parar." Ricardo assentiu lentamente, compreendendo finalmente a referência de sua mãe. "Ela sempre foi observadora", comentou ele, "e manipuladora quando quer algo." "E o que você acha que ela quer?" Ricardo parou o carro em um sinal vermelho e virou-se para encará-la. "Acho que ela quer que eu pare de agir como um covarde." E ela está certa. O carro de Ricardo seguiu pelas ruas molhadas de São Paulo. A chuva batia contra os vidros, criando uma barreira sonora que isolava os dois do mundo exterior. Por alguns minutos, nenhum deles falou. O limpador de para-brisa marcava um ritmo constante, como um metrônomo acompanhando seus pensamentos. "Para onde estamos indo?" perguntou Natália, quebrando o silêncio. "Não sei", admitiu Ricardo com um pequeno sorriso. "Só sei que não queria que esta noite terminasse com você encharcada em um ponto de ônibus. Poderia ter apenas me levado para casa. E perder a chance de finalmente conversarmos, sem a empresa, sem boatos, sem interrupções?" Natália observou o perfil de Ricardo, iluminado pelos faróis dos carros que passavam na direção contrária. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que nunca demonstrara antes. "Então vamos conversar", disse ela, virando-se completamente para ele. "Por que está realmente me evitando, Ricardo?" Ele suspirou, desacelerando o carro enquanto procurava as palavras certas. "Tenho medo, Natália", confessou finalmente. "Medo do que estou sentindo, do que você representa." "E o que eu represento?" "Algo que não posso controlar." Ricardo virou em uma rua mais tranquila e estacionou o carro próximo a um mirante que dava vista para a cidade. "Toda a minha vida foi construída em torno de controle. Controle sobre a empresa, sobre minhas emoções, sobre tudo ao meu redor." A chuva diminuíra para uma garoa fina. Ricardo desligou o motor, mas manteve o rádio ligado, tocando uma música instrumental baixa. "Desde que meu pai morreu, aprendi que confiar nas pessoas é perigoso. Vi minha mãe ser traída por amigos de décadas. Vi oportunistas se aproximarem fingindo preocupação. Construí muros ao meu redor. E eu atravessei esses muros?" perguntou Natália em voz baixa. "Você os demoliu." Ricardo sorriu com uma ponta de melancolia. No momento em que entrou naquela sala de entrevista, coberta de lama, mas com a dignidade de uma rainha, Natália sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que Ricardo falava tão abertamente sobre seus sentimentos. "Tenho medo de perder você", continuou ele. "De descobrir que, como todos os outros, você também tem um interesse oculto.
Que ajudou minha mãe porque, de alguma forma, sabia quem ela era. Isso é ridículo, protestou Natália. Eu nunca... Eu sei, interrompeu Ricardo gentilmente. Racionalmente sei disso. Mas o medo nem sempre é racional. Ele virou-se no banco para encará-la diretamente. Quando os rumores começaram, meu primeiro instinto foi afastá-la. Protegê-la sim, mas também proteger a mim mesmo. Foi covarde. Natália estendeu a mão, tocando levemente o braço de Ricardo. Também tenho medo, admitiu ela. Medo de que tudo o que conquistei seja visto como fruto de favoritismo. Medo de que minha dedicação, meu trabalho duro, tudo seja reduzido a ela só está lá porque o chefe gosta dela. É por isso que aceitou meu afastamento sem lutar? Em parte, Natália desviou o olhar para a cidade iluminada além do para-brisa. Mas também porque não sei se posso dar o que você precisa. Venho de um mundo diferente do seu, Ricardo. Não tenho conexões. Não nasci em berço de ouro. Até algumas semanas atrás, minha maior preocupação era se conseguiríamos pagar o aluguel da pensão onde moro com minha irmã. Ricardo pegou a mão de Natália entre as suas. Sabe o que mais me assusta em você? Essa honestidade brutal. Essa capacidade de ser exatamente quem você é, sem máscaras. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. As luzes da cidade brilhavam contra o céu escuro, como estrelas caídas. Recebi uma proposta de emprego, disse Natália repentinamente. Da Global Tech. Um dos diretores me procurou. Disse que ouviu falar do meu trabalho. Ofereceram um salário maior, um cargo de coordenação. Ricardo sentiu como se algo frio tomasse conta de seu peito. A possibilidade de perder Natália tornava-se subitamente concreta. Vai aceitar? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Estou considerando, admitiu ela. Seria um recomeço, sem rumores, sem suspeitas sobre como cheguei lá. Entendo. Mas... Natália virou-se para ele, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Mas significaria não ver você todos os dias. E isso dói mais do que deveria. Ricardo segurou o rosto de Natália entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com sua postura habitualmente firme. Desde que você entrou na minha vida, tenho pensado muito no que realmente importa, disse ele, com a voz embargada. Nos últimos anos mergulhei tão fundo no trabalho, na responsabilidade de manter o legado do meu pai, que esqueci de viver. Esqueci de sentir. Ricardo, você chegou coberta de lama, atrasada, com todas as aparências contra você, continuou ele com um sorriso. E nunca vi ninguém tão limpo por dentro, tão verdadeiro, tão luminoso. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Natália. Estou com medo desse sentimento, confessou ela. Medo de me entregar a isso e depois descobrir que era apenas uma ilusão, que somos diferentes demais para dar certo. E se não for uma ilusão? Desafiou Ricardo, aproximando-se mais. E se for real, Natália? Vamos jogar fora essa chance por medo? A chuva recomeçou, mais forte, tamborilando no teto do carro. O som criava uma bolha de intimidade, como se o mundo lá fora não existisse, como se aquele momento fosse eterno. Não precisa decidir sobre o emprego agora, disse Ricardo, segurando as mãos dela. Mas prometa que não vai embora sem nos dar uma chance de descobrir o que é isso entre nós. Natália não respondeu com palavras. Inclinou-se para a frente e tocou os lábios de Ricardo com os seus, em um beijo suave, quase hesitante. Ele correspondeu, aprofundando o beijo enquanto a puxava para mais perto. Quando se afastaram, ambos sorriam. Isso foi muito mais eloquente que qualquer resposta verbal, comentou Ricardo, tocando o rosto dela com carinho. Não sei como vamos fazer isso funcionar, admitiu Natália. As pessoas vão falar, os rumores só vão piorar. Deixe que falem, respondeu Ricardo com uma confiança renovada. Vamos enfrentar isso juntos, com transparência. Não temos nada a esconder. E a Global Tech? Se quiser ir, vou apoiá-la. Se quiser ficar, vamos encontrar um caminho que não comprometa nem seu crescimento profissional, nem o que estamos começando a construir. Natália recostou-se no banco, sentindo-se estranhamente leve, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Acho que Dona Célia ficará satisfeita, comentou com um sorriso maroto. Ricardo riu, balançando a cabeça.
Ela provavelmente planejou isso desde o momento em que descobriu que foi você quem a ajudou naquele dia. Ele deu partida no carro, mas antes de engatar a marcha, olhou mais uma vez para Natália. Sei que parece loucura, disse, com uma seriedade repentina. Conhecemos um ao outro há tão pouco tempo, mas nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. A chuva havia parado completamente quando chegaram à pequena pensão onde Natália morava. Ricardo fez questão de acompanhá-la até a porta. Quer entrar? Convidou ela. Conhecer a Juliana? Adoraria, mas acho melhor deixar para outro dia, respondeu ele. Quero fazer isso direito, sem pressa. Eles se despediram com outro beijo, mais confiante que o primeiro. Quando Natália finalmente entrou no quarto, encontrou Juliana ainda acordada, fingindo estudar, mas claramente esperando por ela. Quem era o gato de terno no carro importado? Perguntou a irmã mais nova com um sorriso malicioso. Natália jogou um travesseiro nela, rindo. Amanhã conversamos. Agora preciso dormir. Mas naquela noite, o sono demorou a chegar. Natália ficou horas repassando cada palavra, cada gesto, cada olhar. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com um futuro que incluía mais do que apenas sobrevivência e responsabilidades. Um futuro onde também havia espaço para a felicidade. Na cobertura de seu apartamento de luxo, Ricardo também estava desperto, olhando para a cidade através da janela panorâmica. A solidão que havia sido sua companheira constante nos últimos anos parecia ter se dissipado. Em seu lugar, uma expectativa quente, uma sensação há muito esquecida. Esperança. O caminho não seria fácil. Haveria obstáculos, rumores, talvez até oposição. Mas algo lhe dizia que, com Natália ao seu lado, esses desafios seriam apenas parte da jornada, não o fim dela. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do apartamento de Ricardo quando ele acordou. Era domingo, e o silêncio da cidade contrastava com a agitação habitual dos dias de semana. Ao seu lado, Natália ainda dormia profundamente, o cabelo espalhado sobre o travesseiro, a respiração tranquila. 6 meses haviam se passado desde aquela noite chuvosa no carro. 6 meses de descobertas, ajustes e, principalmente, crescimento para ambos. Ricardo levantou-se com cuidado para não acordá-la e foi até a cozinha preparar café. Enquanto a água esquentava, lembrou-se do tumulto inicial que seu relacionamento com Natália havia causado na empresa. Como previsto, os boatos se intensificaram. Alguns funcionários insinuavam que ela havia dormido até o topo. Outros apostavam quanto tempo duraria antes que Ricardo se cansasse de sua diversão de classe baixa. Natália enfrentou tudo com uma dignidade que o surpreendeu. Não se escondeu. Não reagiu às provocações. Apenas continuou fazendo seu trabalho com a mesma excelência de sempre. Em pouco tempo, até mesmo os mais céticos tiveram que reconhecer seu talento. Ricardo sorriu ao lembrar da solução que encontraram para os aspectos profissionais. Natália decidiu não aceitar a oferta da Global Tech, mas também não quis continuar diretamente sob a supervisão de Ricardo. Em vez disso, foi transferida para o Departamento de Inovação Social, um novo setor que ele criara com a ajuda de Dona Célia. Ali, Natália floresceu. Seu projeto de inclusão digital para comunidades periféricas havia sido premiado nacionalmente e seu nome começava a ser reconhecido no mercado por mérito próprio. O fato de estar namorando o CEO tornou-se apenas um detalhe em sua brilhante trajetória. Bom dia. A voz sonolenta de Natália interrompeu seus pensamentos. Ela estava parada na porta da cozinha, usando apenas uma de suas camisas. Bom dia, dorminhoca, respondeu Ricardo, aproximando-se para beijá-la. Café? Por favor. Tinha esquecido como sua cama é confortável, brincou ela, sentando-se no banquinho alto do balcão. Durmo muito melhor aqui do que na pensão. Ricardo serviu 2 xícaras de café e sentou-se ao lado dela. Sabe, estive pensando, começou ele, casualmente. Não faz sentido você continuar pagando aluguel na pensão quando passa quase todas as noites aqui. Natália ergueu uma sobrancelha. Está me pedindo para morar com você, Sr. Mendonça? Talvez, respondeu ele com um meio sorriso. Você e Juliana têm espaço de sobra aqui.
Natália pousou a xícara subitamente séria. Ricardo, já conversamos sobre isso. Quero construir meu caminho por mim mesma. Não quero que as pessoas pensem que estou com você pelo que pode me dar. Eu sei. Ele pegou as mãos dela entre as suas. E admiro sua independência. Mas Juliana vai começar a faculdade no mês que vem, não? Medicina é um curso integral. Ela não vai poder continuar trabalhando meio período como agora. Vamos dar um jeito, respondeu Natália, embora a preocupação transparecesse em sua voz. Sempre demos. Ricardo respeitou o silêncio que se seguiu. Sabia que a independência de Natália era fundamental para ela, parte de quem ela era. Mas também sabia o quanto ela se preocupava com o futuro da irmã. E se não for meu apartamento? Sugeriu após alguns minutos. Poderíamos procurar um lugar novo, um lugar que fosse nosso. Você, eu e Juliana, quando ela não estiver na república da faculdade. Os olhos de Natália brilharam com a possibilidade. Isso poderia funcionar, admitiu ela, com um pequeno sorriso. Um recomeço para todos nós. O telefone de Ricardo tocou, interrompendo o momento. Era Dona Célia, convidando-os para o almoço de domingo. Uma hora depois estavam na elegante mansão nos Jardins. Juliana já estava lá, tendo passado a noite anterior estudando com Dona Célia para o vestibular de medicina. A improvável amizade entre a adolescente e a senhora mais velha havia sido uma das surpresas mais agradáveis dos últimos meses. Até que enfim vocês chegaram, exclamou Juliana ao vê-los entrar. Dona Célia está me ensinando a jogar xadrez, e eu já ganhei 2 vezes. 3 vezes, corrigiu Dona Célia, com um sorriso orgulhoso. Sua irmã tem um cérebro brilhante, Natália. Vai ser uma médica excepcional. O almoço transcorreu em uma atmosfera de familiaridade e conforto que Natália jamais imaginara possível. De tempos em tempos, ela se pegava observando as pessoas à sua volta. Ricardo, conversando animadamente sobre o novo projeto social da empresa. Juliana, absorvendo cada palavra com admiração. Dona Célia, alternando entre histórias do passado e planos para o futuro. Esta era sua família agora. Não a que havia perdido, mas a que havia construído, escolha por escolha, dia após dia. Após a sobremesa, enquanto Ricardo e Juliana discutiam as possibilidades de moradia perto da faculdade, Dona Célia chamou Natália para ver as rosas no jardim. Você parece feliz, querida, comentou a senhora, enquanto caminhavam lado a lado. Estou, confirmou Natália com simplicidade. Mais do que jamais pensei ser possível. Meu filho também. Dona Célia parou diante de uma roseira particularmente bonita. Antes de você, ele vivia apenas por obrigação. Agora, ele vive por alegria. Tenho medo às vezes, confessou Natália em voz baixa. Medo de que seja tudo um sonho. De que um dia acordarei de volta na pensão, lutando para pagar as contas. Dona Célia pegou as mãos de Natália entre as suas, um gesto que lembrava muito o de Ricardo. Não é um sonho, querida. É o que acontece quando pessoas boas encontram outras pessoas boas, quando escolhas corretas se alinham. Natália abraçou Dona Célia, emocionada. A senhora que ela havia ajudado naquela calçada, em um gesto impensado, tornara-se uma figura maternal em sua vida. De volta à varanda, encontraram Ricardo e Juliana, ainda conversando animadamente. O que estão tramando vocês dois? Perguntou Natália, sentando-se ao lado da irmã. Nada, responderam ambos com sorrisos suspeitos. Mais tarde, ao se despedirem, Ricardo entregou um envelope a Natália. O que é isso? Perguntou ela, curiosa. Abra quando estiver sozinha, respondeu ele, com um beijo suave. Algo para você pensar. À noite, em seu quarto na pensão, Natália finalmente abriu o envelope. Dentro, havia uma chave e uma carta. A caligrafia firme de Ricardo dizia: para o nosso começo quando você estiver pronta. Sem pressa, sem pressão. Apenas uma possibilidade como tantas outras que construiremos juntos. Com amor, Ricardo. Junto à carta, havia a foto de um apartamento simples, mas elegante, em um bairro tranquilo. Nem luxuoso como o de Ricardo, nem precário como a pensão. Era perfeito. Natália apertou a chave contra o peito, sorrindo através das lágrimas que começavam a formar-se. A vida que havia começado com um tropeço na calçada agora se abria em caminhos nunca antes imaginados. Do outro lado da cidade, Ricardo também sorria,
olhando para a foto que mantinha na mesa de cabeceira. Ele, Natália, Juliana e Dona Célia, sorridentes em um piquenique no parque. Uma família construída não pelo sangue, mas pelas escolhas. Pelas mãos que se estenderam para ajudar, pelos corações que se abriram para receber. Uma história que, como tantas outras na vida real, não precisava de um final dramático ou grandioso. Apenas da promessa silenciosa de dias comuns vividos com amor extraordinário, da certeza reconfortante de que, às vezes, são os tropeços da vida que nos levam aos nossos melhores destinos. E enquanto o sono o envolvia, Ricardo agradeceu mais uma vez pelo dia em que uma jovem desconhecida havia parado para ajudar sua mãe, e sem saber, havia ajudado também a curar seu coração descrente. E aí, pessoal, se você chegou até o final desta linda história de Natália e Ricardo, deixe nos comentários qual foi sua parte favorita. Essa jornada que começou com um simples gesto de ajuda e se transformou em algo tão profundo me emocionou demais, e espero que tenha tocado vocês também. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com aquela pessoa que também acredita em encontros que transformam vidas. E se inscrever no canal para mais histórias como esta. Aliás, estou super curiosa. De que país você está assistindo? Será que temos leitores apaixonados por romances brasileiros em Portugal, Angola, Moçambique ou outros cantos do mundo?